Bom dia, turma. Então, hoje vamos para mais uma das nossas aulas de ecologia. Hoje falando essencialmente sobre um tema bastante importante, bastante interessante dentro do cenário da ecologia, que é a sucessão ecológica, né? Então, como esse termo já define, o termo sucessão significa uma alternância, né, dentro do grupo de organismos que, de uma certa forma, colonizam um ambiente novo, né? Ou, em se tratando de ambientes secundários, né, trata-se de um processo de reestruturação, né? Então, então, seria o quê? Seria um processo gradativo, né? Deixa eu só... Seria um processo gradativo de colonização de um hábitat, né, termo usado para designar o local ah, de um determinado ambiente, no qual a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera ao longo do tempo. Então, essa alternância de organismos, ela traz mudanças significativas em todos os aspectos, físicos, químicos e biológicos. Bom, ambientes considerados novos, né, que surgem por afloramentos, como por exemplo essa rocha que a gente chama de ambiente nu ou cru, né? A gente tem como característica aí uma ausência da matéria orgânica, uma umidade muito baixa, temperaturas elevadas, né? Luminosidade elevada, né? Por se tratar de um ambiente de origem de afloramento, né? Uma estabilidade de solo baixa também. Isso caracteriza, né, em termos gerais, o que a gente chama de ambientes inóspitos, né? Os ambientes inóspitos são todos aqueles ambientes que não favorecem o desenvolvimento de uma determinada espécie. Ou seja, torna-se praticamente inviável as condições de vida e de manutenção daquela espécie. Então a gente observa aqui no pequeno esquema a forma como esses ambientes novos, aos poucos, eles vão se tornando ambientes propícios para o desenvolvimento e para o surgimento de outras espécies mais exigentes que ali chegam. Então, esse processo de alternância, esse processo de mudança, a gente chama isso de sucessão ecológica, né? Então, grandes florestas, né, elas podem se formar a partir de ambientes praticamente inóspitos, né? E com essas formações, com as aglomerações de organismos que ali chegam, ambientes que abrigam espécies exigentes e não tão exigentes, acabam se tornando áreas clímaxes, áreas propícias para processos de reprodução, evitando assim um dos grandes problemas de um ecossistema, que são as extinções, né? As extinções em massa. Bom, então aqui a gente acompanha, né, como é que um ambiente praticamente inviável, né, ou seja, inóspito, ele vai se tornando cada vez mais um ambiente propício para o desenvolvimento e para atingir o que a gente chama de clímax. Então, é isso que a sucessão ecológica passa de informações em relação ao ambiente. Então, nós vamos acompanhar nessa aula como é que isso é possível, quais são as etapas que acometem esses ambientes, o que muda, né? Quais as características dos novos organismos que chegam e se proliferam nesses ambientes chamados ambientes novos. Bom, ao longo de uma sucessão, as características do ambiente elas podem se alterar, né?
Então, a matéria orgânica ela pode aumentar, a umidade ela aumenta, as temperaturas elas se tornam mais amenas, sem extremos, ou seja, nem temperaturas nem muito altas, nem muito baixas. A luminosidade ela diminui nos estratos mais baixos, ou seja, nas camadas periféricas, né? E isso tem a ver diretamente com a questão fototrópica, né? A questão da fotossíntese também. A estabilidade aumenta, ou seja, os ambientes, os solos, eles se tornam mais estáveis. Solos mais estáveis são solos propícios, né, para que o processo de enraizamento, né, da flora ela comece a se desenvolver de uma forma mais sustentável, né? Bom, as espécies que resistem às diversidades do ambiente, iniciando o processo de colonização, elas são chamadas de espécies pioneiras, né? Então, esse termo pioneira significa os primeiros organismos que chegam num ambiente novo, né? Num ambiente que ele vai começar o processo de exploração. Seja em ambientes secundários também, ou seja, o que são esses ambientes secundários? São ambientes que já existiam, e que esses ambientes passaram por um processo de degradação ambiental, seja uma queimada, né, seja um terremoto, seja qualquer tipo de atividade antrópica ou natural que porventura tenha degradado aquele ambiente e que futuramente esse ambiente ele passa a se estabilizar com o surgimento de espécies pioneiras, né? Espécies que não são tão exigentes, espécies que conseguem se reproduzir em ambientes praticamente inóspitos. Então aqui a gente observa alguns desses organismos, né? E a gente observa algumas características importantes, né? Então aqui, por exemplo, ó, nesse tipo de rocha, a gente observa essa formação que a gente chama de líquens, que são associações de algas com fungos. Aqui existe uma troca, uma simbiose, né, que a gente chama de relação mutualística, onde a troca de favores aqui ela vai, de certa forma, ser importante para as duas espécies. E essa troca de favores faz com que surja uma espécie nova, uma espécie pioneira, uma espécie que vai se desenvolver e vai preparar esse ambiente para que novas espécies possam colonizar. Então aqui a gente observa uma briófitazinha, né? É uma planta não tão exigente, uma planta que ela consegue se desenvolver sem praticamente precisar de quase nada, né? A mesma coisa aqui, ó, tá? Esse tipo de espécies que se desenvolvem enraizadas em solos mais compactos. E aqui a gente observa também, né, a vegetação de duna, que é uma vegetação típica desses ambientes adversos, né? Então, algumas características que a gente pode citar aqui são características importantes, como por exemplo, essas espécies que são modificadas pouco a pouco, elas conseguem modificar as condições naturais desses ambientes inóspitos, fazendo com que haja uma redução, né, da amplitude das variações térmicas, há um aumento na retenção de água na região, e isso favorece o processo de umidade, tá? Aumenta a quantidade de matéria orgânica, né? Isso aí tem a ver com atividade decompositora. Essa decomposição ela é feita por meio de bactérias e fungos, né? e, e aumentando assim o processo de estabilidade do solo. Um solo mais compacto, né, é um solo que ele vai conseguir segurar de uma forma mais eficiente essas raízes, né? Uma raiz bem fixada, ela consegue suportar aos enormes intemperismos que podem surgir mediante a condições naturais ou mesmo, né, a mudanças, a alterações antrópicas, né, do dia a dia. Bom, o processo gradativo de colonização de um ambiente no qual a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera ao longo do tempo, ela é mediada por uma série de fatores, né?
Então a gente observa aqui, ó, nessas legendas, a forma como esses ambientes eles podem é, aflorar, né? Seja pelo afloramento natural, surgimento de rochas, seja por um processo de erupções vulcânicas, né? Seja pelo processo de desertificação. Então, o processo de sucessão ecológica ela pode se viabilizar em diversas maneiras, em diversos estados naturais do ambiente. Bom, a partir daí, dessas variações do ambiente em que a sucessão ecológica ela pode se manifestar, nós temos aí uma classificação. Nós temos o que a gente chama de sucessão primária, né? Ou seja, essa sucessão primária ela ocorre em ambientes onde a vida não existia inicialmente, ou seja, são ambientes novos, são ambientes em que as condições de vida elas são praticamente inexistentes, né? E aí é que surge a necessidade de organismos mais seletivos, né? Organismos mais resistentes, né? Que a gente chama de organismos R, né? Que são organismos muito mais resistentes e conseguem suportar as diversas variações, os diversos intemperismos geológicos, biológicos que podem ocorrer no ambiente. Bom, já a sucessão secundária, ela ocorre em ambientes que já foram previamente habitados. É aquilo que eu falei. Então, você tem uma floresta, por exemplo, de repente essa floresta ela passa por um processo de degradação ambiental, seja por um processo natural ou antrópico, uma queimada, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, no Pantanal recentemente, né, onde nós tivemos é, milhares de hectares sendo devastados, né, o que trouxe um prejuízo enorme para a estabilidade daquele ecossistema em relação à fauna e flora. Tá? E aí, o que a gente pode dizer? Que aquele ambiente ele pode vir a se recuperar? Sim, ele pode vir a se recuperar. Tá? É disso que nós estamos falando, desse processo de sucessão ecológica de forma secundária. Ambientes degradados, ambientes que já existiam e que de uma certa forma foram prejudicados, tá? E que com um determinado passar do tempo, essas áreas elas voltam a se recuperar, dando início a novas formações clímax. Tá? Então, é o que a gente chama de sucessão secundária, né? Ambientes que já foram previamente habitados, né? Por essa razão, reúne condições menos inóspitas, ou seja, mais favoráveis para o desenvolvimento das novas comunidades biológicas. É claro que alterações, quando elas são de forma muito severa, de forma muito impactante, o tempo de recuperação, esse sim, ele é bem mais demorado. Né? Ou seja, não é que o ambiente não vai se recuperar, mas dependendo do estágio de degradação daquele ambiente, a forma como aquilo causou impactos mais severos, isso é que vai demandar um determinado tempo para a sua total recuperação. A gente observa vários casos que aconteceram no Brasil. Brumadinho é um, Mariana e agora no Pantanal, né, com essas queimadas. Então nós temos aqui algumas características desses ambientes, né, secundários, né? Como a gente viu, né? Áreas de campos, áreas de floresta. E aqui nós vamos observar alguns exemplos de sucessão primária. Né? Desertos, isso aqui é um ambiente muito interessante, é um ambiente onde nós temos aí tipos de organismos que podem viver endemicamente, né, nessas situações. Nós temos aí répteis, né, nós temos insetos, nós temos uma variedade bem grande de organismos que vivem nessas condições. Aqui, né, regiões vulcânicas, né,
Isso aqui é típico de regiões como o Peru, por exemplo, o Chile, né, o Havaí, que são regiões. Nós temos aqui no Brasil características de ilhas de origem vulcânica, como é Fernando de Noronha também, Abrolhos, né, são áreas em que sofreram esse processo de afloramento provocado por erupções vulcânicas e acabaram se tornando ambientes típicos de sucessão ecológica. Aqui exemplos dessa vegetação que é característico dessas ilhas vulcânicas. A gente observa aqui plantas pteridófitas, nós temos aqui os líquens, nós temos uma vegetação bem típica desse tipo de alteração. Aqui exemplo de seção secundária, campo de cultivo abandonado, ou seja, áreas que já tinham características bastante precisas, coesas, e que em determinado tempo sofreram com condições climáticas e acabaram se degradando e futuramente poderão se restabelecer, tendo como base principalmente organismos mais seletivos. Exemplo de seção secundária ainda, áreas desabitadas, áreas queimadas. Aqui, se tratando principalmente aí do Pantanal, como nós acabamos de mencionar. Mais exemplos de seção secundária de gramíneas. Área de vegetação derrubada, aqui nós temos como exemplo a floresta amazônica, em que hectares e hectares de terra são derrubadas todo dia. Áreas de imenso tamanho, equivalem a muitos campos de futebol, por exemplo, são derrubadas, são devastadas, principalmente para a questão da monocultura, principalmente para a questão do tráfico de drogas também, para a exploração de madeira ilegal, que é algo que acontece constantemente em áreas de floresta, e o Brasil ele está dentro desse cenário de tráfico de madeira ilegal, e isso é um dos problemas mais sérios que a questão ambiental vem sofrendo nos últimos anos. Então, as espécies pioneiras de estação secundária podem ser mais exigentes, pois o ambiente está relativamente pronto para ser explorado. É só uma observação que, dependendo do estágio de desenvolvimento dessas áreas de solo, a gente tem organismos pioneiros ou muito exigentes ou pouco exigentes. Isso vai depender muito das condições de solo, de clima, de fertilidade, que esses organismos podem encontrar nesses ambientes até então explorados. Bom, a sucessão não leva sempre à formação de um ambiente florestal. As características da comunidade ao término do processo de sucessão dependem da característica do ambiente e das populações que o constituem. Então aqui é só para dar uma ênfase, que quando se fala em sucessão ecológica, a gente pensa logo na formação das florestas clímax, tropicais, temperadas, mas não. Alguns ambientes eles podem formar verdadeiros ecossistemas hídricos. Então aqui é um grande exemplo de ambientes em que essas alterações, principalmente dos organismos ditos de grande produtividade primária, eles podem acometer áreas acumulando matéria orgânica, formando riachos, brejos, ou seja, ambientes em que você tem aí uma determinada condição de recursos hídricos. Isso é algo que acontece muito também, não só na questão secundária terrestre, mas também aí levando para o lado dos ambientes aquáticos. Então aqui a gente observa a formação desde uma simples área, uma superfície, uma lâmina d'água, até a formação aqui de uma lagoa temporária. Então, todas essas alternâncias, a gente vê alguns organismos, como fitoplâncton, protozoários, larvas de dípteros,
vegetais enraizados, microcrustáceos, larvas de insetos. Aqui o ambiente ele vai ficando com sedimento estabilizado por raízes, mais acúmulo de matéria orgânica. Tá? Aí você tem as plantas submersas que já encontram condições de vida propícias para se desenvolver. Né? A taxa de luminosidade, uma temperatura mais adequada, nutrientes suficientes que estão depositados em estratos, o processo de carbonização, da formação de carbonato de cálcio também nesses ambientes favorece a formação de organismos. Né? Aí nós temos a formação de charcos ou pântanos e aqui a formação de uma lagoa temporária. Então veja que desde de uma lâmina d'água o que pode originar aí uma lagoa temporária. Então um processo de sucessão ecológica típica de um ambiente hídrico. Tá? A sucessão não leva sempre essa formação, mas a gente pode observar também a colonização por espécies terrestres. Então, daquele ambiente que formou de uma lagoa temporária, a gente vai começar a verificar a chegada, os processos migratórios de organismos muito mais exigentes que a gente chama de espécies K. Essas espécies K são organismos bastante exigentes, organismos que precisam, para se desenvolver, para reproduzir e para se ambientar nesse tipo de ecossistema, precisam de encontrar recursos mais apropriados. É o caso de pequenos roedores, de aves, de répteis e mesmo de alguns insetos. A sucessão ela não leva sempre a essa formação, mas a gente vai observar também quando a sucessão termina, diz que a comunidade atingiu o seu estado clímax. O estágio clímax que a gente aponta são os estágios mais avançados, os estágios mais complexos, estágios em que você tem todas as condições para uma espécie reproduzir. Então, a gente sempre coloca que o bioindicador de um ambiente estável é quando as espécies estão reproduzindo. Se está havendo reprodução, é porque aquele ambiente ele atingiu o seu estágio clímax. Então, por exemplo, exemplos de ambientes clímax. Esses ambientes aí são típicos ambientes que atingiram aí o seu estágio mais evoluído. A gente observa áreas aí onde nós vamos encontrar cactos, da família das cactáceas, ou seja, observa sempre que que a vegetação ela é bem conduzida pelo estágio climático da região. Mais aqui exemplos. Bom, aqui só um panorama de como essas alterações elas ocorrem. Então a gente observa aqui que essa variabilidade das condições ambientais elas passam exatamente por essa alternância de organismos. Então você tem aqui um substrato aberto e aí você tem a chegada dos organismos pioneiros, que são os primeiros organismos a se estabelecerem. A partir daí, as alterações nas condições ambientais elas começam a ocorrer de uma forma mais intensa, seja em relação à condição de luz, questão de temperatura, salinidade, granulometria, umidade, pressão. E aí você tem a chegada de novos organismos, que são organismos secundários, chamados de séries. Esses organismos eles são dentro daqueles que a gente chama de organismos K, que são organismos muito mais exigentes. Organismos que precisam encontrar determinadas condições, principalmente de nutrientes, no solo, para que eles possam explorar de uma forma mais precisa. A partir daí você tem a presença de organismos muito mais complexos, muito mais K, muito mais exigentes, formando assim o que a gente chama de estágio clímax. Esse estágio clímax tem como principal característica a estabilização das comunidades e das condições do meio. Então, a partir do momento que você tem essa perfeita interação dos fatores bióticos, que é fauna, flora, mais os fatores abióticos, ou seja, condições de temperatura, luminosidade, pressão, nutrientes, essa perfeita interação caracteriza a estabilidade de um ecossistema, o que dentro da sucessão ecológica a gente chama de estágio clímax.
A partir daí você tem uma complexidade estrutural e funcional dos ecossistemas, o que a gente chama isso de ecossistemas funcionais. Tá? Bom, a produtividade do ecossistema, mediada por essa comunidade clímax, né, a gente pode se classificar em produtividade primária bruta, ou o que a gente chama de PPB, que significa a massa total de matéria orgânica produzida, né, dentro de um tempo, dentro de uma determinada área, e o processo biológico diretamente relacionado a PPB é a fotossíntese. Né? Então existe uma relação aí proporcional do que é produzido de matéria orgânica com a questão da fotossíntese. Então a gente entende que a fotossíntese, além de ser um mecanismo energético, ele é um mecanismo gerador dessa matéria orgânica. Ou seja, que é a fonte para que um ecossistema ele se torne funcional. Nenhum ecossistema consegue se estabilizar, nenhum ecossistema consegue se tornar funcional se ele for carente em matéria orgânica. Então a matéria orgânica ela fomenta todo esse processo, todo esse mecanismo cíclico de produção de energia. Então, descontando desse total a quantidade de matéria orgânica consumida pela comunidade na respiração, queima, combustão, da matéria orgânica para o fornecimento de energia, nesse caso nós vamos ter a PPL, ou seja, a PPL é tudo aquilo que sobra. Então imagina que um organismo ele produz a matéria orgânica, mas ele precisa consumir parte dessa matéria orgânica. Parte desse calor, dessa energia produzida, ela vai ser dispersada para o ambiente. O que sobra é o que a gente chama de PPL, que é o líquido. Tá? Então, é a partir desse líquido, né, que as comunidades elas tendem a se estabelecer. Tá? Então, a produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores, dentre eles a luz, a água, o gás carbônico, a disponibilidade de nutrientes, aquilo que eu falei, da interação perfeita do que é fator biótico com fator abiótico. Então, aqui a gente observa nitidamente, né, o esquema do processo de fotossíntese mediada pelo processo de respiração, a partir desses mecanismos aí energéticos que envolvem processos metabólicos, a gente tem aí o que sobra de energia para que essas comunidades elas possam se estabelecer. O que deve acontecer com a PPB e com a PPL durante o processo de sucessão e como estariam as taxas em comunidades clínicas. Então, entende que as comunidades clínicas elas precisam de energia, elas precisam dessa matéria orgânica. Isso tudo é mediado pelo tanto de consumo que esses organismos podem fazer naquele tipo de ambiente. Entender que o PPB e o PPL eles são mediados por essas variações das populações e das comunidades que ali se encontram em determinados ambientes. Então aqui a evolução das comunidades durante o processo de sucessão, só para que a gente entenda um pouquinho as variações dos ecossistemas das comunidades ao longo da sucessão ecológica. Para a gente finalizar a nossa aula aqui de hoje, a gente observa aí as taxas, um gráfico que mostra a forma como o PPB, a produtividade primária bruta, a biomassa e o processo de respiração, eles estão atrelados. A partir dessa interação é que a gente tem uma ideia de como aquele ambiente, se ele está se tornando um ambiente funcional, se ele está se tornando um ambiente clímax, ou se está havendo algum tipo de regressão. Tá? Então, um ambiente que é clímax, ele pode voltar a um ambiente totalmente inóspito. Os processos de desertificação que acontecem, eles são mediados através desse processo inverso. Tá? Esse processo inverso ele é mediado exatamente por esses dados de intensa produtividade primária, intensa produção de biomassa e intensa produtividade respiratória que a gente chama de taxas metabólicas. Tá? Isso tudo aí, mediado pelo estágio de estabilidade das populações. Tá? Bom, turma, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, para não ficar uma aula tão longa, a gente observa aqui algumas características e os eventos ao longo da sucessão ecológica nesse quadro final. Composição espécies,
muda rapidamente no início, depois mais lentamente. O tamanho dos indivíduos tende a aumentar, por quê? Porque o ambiente ele vai ficando mais complexo, o ambiente ele vai ficando mais pronto para que novas populações cheguem, os efeitos migratórios, um fluxo e uma oscilação gênica tende a acontecer de forma mais intensa. E isso faz com que aqueles ambientes eles se tornem mais propícios. Quanto mais biomassa, mais energia, mais reprodução vai ocorrer dentro desses grupos. A diversidade das espécies aumenta, atingindo o máximo no clímax. A biomassa total aumenta, que nós falamos. Produtividade primária bruta aumenta só no início, depois se estabiliza. Aquilo que a gente falou. Por que aumenta? Porque o PPB, você engloba tudo, mas a partir do momento que você tem o organismo respirando, vivendo nas condições, atuando dentro do seu nicho ecológico, a energia ela é perdida. Então, essa energia perdida, ela faz com que o que reste seria o PPL. Então, esse PPB ele tende a diminuir. Respiração da comunidade aumenta, razão fotossíntese e respiração, que é aquela razão que nós falamos no gráfico. Produtividade líquida, inicialmente é grande, mas diminui aos poucos, tornando-se quase nula no clímax, quando a fotossíntese e a respiração se equilibram. Cadeias alimentares ficam mais elaboradas, passando de cadeias lineares a teias complexas. Aumenta o número de nichos ecológicos. Ou seja, quanto mais você tem a estabilidade, mais esses nichos ecológicos tendem a eclodir. Reciclagem dos nutrientes aumenta, tornando-se mais rápida. E, por fim, a conservação dos nutrientes no ecossistema aumenta. Quanto mais nutrientes, quanto mais biomassa, quanto mais estabilidade desses ecossistemas, melhor para esse processo de sucessão ecológica. Então, gente, é isso. Foi um panorama aí bem geral sobre o que é essa sucessão ecológica, que é um dos temas aí bastante relevantes dentro da ecologia e que provavelmente isso aí pode contar lá na prova do Enem. Sempre vem caindo questões de sucessão ecológica. Dê uma estudada isso em casa, no livro de vocês, no livro didático. E se surgir algumas dúvidas, coloquem lá nas nossas salas virtuais para a gente poder comentar. Valeu? Falou, turma!